Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero reagir aqui a este vídeo que apareceu aqui na minha timeline, tá? Antes de tudo eu quero dizer que eu não conheço o trabalho tanto do pastor César quanto do pastor Felipe, não conheço o trabalho deles. Na verdade eu vi um outro vídeo do pastor César, então esse vai ser o segundo vídeo do pastor César que eu assisto, tá? E nós vamos fazer aqui uma análise, eu vou trazer algumas reflexões bíblicas e com base na minha leitura, no meu entendimento do evangelho, nós vamos apresentar algumas coisas aqui. Antes de mais nada, quero dizer que eu não sou formado em teologia, eu sou só uma pessoa que resolveu ler a Bíblia e quero trazer aqui algumas questões justamente para que eu possa aprender também, tá? Então, se você discordar de mim, por favor, coloque nos comentários de maneira respeitosa, porque eu tô aqui para aprender também. Vamos lá, eu vou dar o play aqui. Com o Ufa! pastor Felipe Freire. Poxa, Vou eu tinha que ser começar. com F, né? Não podia ser com PH? Não é verdade. Poxa, Pastor Felipe, a igreja inclusiva, na sua opinião, ela é bíblica? Por gentileza, fundamenta nas escrituras a sua resposta. perfeito. Camila, olha só, eu tenho para comigo e acredito muito lá na palavra de Deus, lá em 1 Pedro 2, 9 10, vai dizer que nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? A fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu acredito sim que a igreja cristã contemporânea, ou as demais igrejas que hoje se denominam inclusivas, elas fazem parte do plano de Deus, uma vez em que Cristo veio para todos, né? Então hoje nós acreditamos, pregamos a palavra de Deus para toda e qualquer criatura. Temos essa visão, né, de levar o evangelho para todas as pessoas, crendo que nós somos inclusos pela graça, que nós somos aceitos por Jesus, que somos imagem, semelhança, criação dele, e acima de tudo, temos a liberdade de poder adorá-lo em espírito e em verdade. Faço aqui só um parênteses aqui, quero pedir desculpas, porque eu estou ainda enfrentando uma infecção na garganta, fiquei hospitalizado ontem, então estou um pouco rouco. Melhoras. E assim, por muito respeito a vocês, eu não quis declinar e estou me forçando aqui para falar. Então, peço desculpas se caso não ficar audível o que eu falar. Então, se precisar que eu repita, eu estou aqui para poder tentar dar o meu melhor aqui para cada um de vocês, tá? Obrigado pelo carinho, Felipe, de vir mesmo assim com a voz ruim, né? Obrigado. Só antes de passar para o pastor César, quando você diz igreja inclusiva, você diz uma igreja que aceita todas as pessoas, como Cristo chama todos para virem como estão, com relação ao relacionamento afetivo, é algo permitido, que inclusive na sua igreja realiza casamentos. Tá. O que seria o inclusivo? Vamos lá. O inclusivo hoje é justamente o ato de trazer pessoas que são homoafetivas, pessoas que têm o desejo, né, afetivo por uma pessoa do mesmo sexo, tendo a liberdade de poder adorar Jesus, ter o seu ministério sendo exercido. A nossa igreja hoje, ela executa casamentos homoafetivos, e a gente traz essa nomenclatura de igreja inclusiva justamente porque nas igrejas tradicionais não se tem essa abertura. E obviamente que a gente também entende que não é o nosso papel afrontar as igrejas tradicionais, forçando que elas façam aquilo que, de repente, a gente entende que é o correto, porque a gente tem a visão, né, de que Deus nos aceita, nos ama. Então, a gente respeita o espaço dessas pessoas, respeita as demais denominações. Por isso que hoje a igreja ela é denominada como inclusiva. Sim. Pastor César, a igreja inclusiva é bíblica? Fundamente, por gentileza, a sua resposta. Bom, no Antigo Testamento, nós temos textos claros sobre a proibição, e ali é chamada como abominação, um homem se deitar com outro homem como se fosse uma mulher. No Novo Testamento, nós temos o apóstolo Paulo falando tanto desse comportamento do homem com o homem, em Coríntios, tanto do relacionamento
entre duas mulheres, como por exemplo em Romanos. Você conhece bem os textos. E quando você tem um texto no Antigo Testamento que ele é reforçado no Novo Testamento por Jesus Cristo ou por algum dos apóstolos que ele mesmo escolheu, então nós temos uma regra para a igreja, porque a igreja ela é doutrinada pelos apóstolos, né? Então nós temos esses dois textos, tanto Levítico lá no Antigo Testamento, quanto Coríntios 6 no Novo Testamento, quanto... Bom, aqui há uma questãozinha com relação ao que o pastor César falou, que é, se existe alguma coisa no Velho Testamento e é confirmado no Novo Testamento através do próprio Jesus ou através de um dos seus apóstolos, então vira uma regra para a igreja, ou seja, vira praticamente uma doutrina, né? É assim que eu estou entendendo. Bom, já adianto que em nenhum momento Jesus cita a questão da sexualidade. Jesus não cita questões sexuais na Bíblia, a não ser aquela passagem que ele fala do adultério. Tá? Então a única parte que Jesus comenta algo sobre sexualidade é quando ele comenta o adultério, e isso sim é condenável pelas próprias palavras de Jesus Cristo. Ele também fala que o apóstolo Paulo teria autoridade para ditar algum tipo de regra que a igreja deve seguir, mas aqui eu faço um questionamento, né? E como eu disse, eu estou aqui para aprender junto. Então, a minha ideia aqui não é desmerecer ninguém, não é. A minha ideia aqui é justamente levantar algumas questões e de forma a que eu possa crescer também, possa evoluir, porque, como eu disse, sou uma pessoa que resolveu ler a Bíblia por conta própria. Tá? Então, ele falou 1 Coríntios, eu acho, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu estou com a minha Bíblia aberta e eu tenho aqui, por exemplo, 1 Coríntios, aqui logo nos primeiros versículos, né? Ele fala assim, no versículo 3, mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Bom, então aqui nós já vemos que, por exemplo, aqui existe uma lei também, existe uma regra que o apóstolo Paulo falou nas cartas aos Coríntios, né, 1 Coríntios, onde as mulheres não deveriam orar de cabeça descoberta. Então, isso a gente não pode trazer para os dias de hoje, caso contrário, nós não veríamos tantas mulheres orando nas igrejas aí, né? Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. E aqui no versículo 13 ele fala: julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Bom, eu não sei o que você acha. Eu não vejo problema, por mais que tenha, assim, uma regra dita aqui pelo apóstolo Paulo, né? E aqui no versículo 14 ele continua: ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido. Bom, então, cabeludo na igreja nem pensar. Então repara que a gente tem sim algumas regras que estão no Novo Testamento e que não necessariamente devem ser trazidas para os dias de hoje. Por quê? Porque você não pode tirar, na minha opinião, uma carta a uma igreja de Coríntios que tinha ali uma questão sociocultural da época, que era direcionado para um determinado grupo de pessoas, e fazer aquilo virar regra para toda a humanidade, uma regra que dura o tempo todo, uma regra que deve ser válida eternamente. Então, a minha questão aqui é que a gente deve levar em consideração quando a gente começa a selecionar as regras que valem. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia no capítulo 14. Só que esse vai lá para o final, no versículo 34. Paulo diz assim: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. Bom, aqui eu não preciso nem falar que se você conhece alguma pastora que prega lá na frente, ela está em pecado, segundo aqui as regras de Paulo, né?
E aí no versículo 35 ele continua: E, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. E aí eu pergunto, isso daqui nós podemos trazer para os dias atuais? Ou aquela regra, não, dependendo da regra, fica no passado, dependendo da regra, a gente traz aqui para os dias atuais. Então repara que a minha questão aqui é com relação à seletividade. Eu seleciono o que eu quero trazer para os dias de hoje e não. E aí, como que eu vou saber, então, o que eu vou trazer para os dias de hoje ou não? A minha régua será sempre Cristo. A minha régua será sempre Cristo. Se há alguma coisa no Antigo Testamento que foi trazido para o Novo Testamento através de Jesus ou de alguns apóstolos, então isso é regra. E aí eu questiono, será mesmo? Será que tudo o que os apóstolos trouxeram trata-se de regras que devem ser tiradas daquele contexto, naquele contexto sociocultural e trazidos para os dias de hoje? Porque algumas coisas refletiam as práticas culturais da época. Não necessariamente deveriam ser doutrinas universais e atemporais, na minha visão. Na minha visão, o que Jesus disse, sim. Tudo que Jesus falou, você não consegue tirar de contexto. Jesus é tão maravilhoso, é tão Deus, que você não consegue modificar as palavras de Jesus para tentar encaixar num contexto histórico. Isso, para mim, já é a prova de que Jesus é Deus. Jesus conhece todo o tempo, Jesus conhece a eternidade. Tá? Então, as palavras de Cristo você não consegue tirar de contexto, mas uma regra, uma doutrina que foi escrita pelo apóstolo Paulo para um grupo de pessoas num determinado contexto sociocultural e histórico, aí sim a gente pode e deve questionar algumas coisas. Caso contrário, como eu falei, nenhuma pastora que fala hoje nas igrejas, elas deveriam estar ali, porque é contra a regra do próprio apóstolo Paulo. Né? E isso daqui vai se repetir outras vezes, como, por exemplo, a questão das mulheres em silêncio, a questão do uso do véu, a questão da escravidão. Tá? Então, outras coisas a gente pode também pensar nesse contexto. Vamos continuar. Romanos 1, também no Novo Testamento, e outros textos, outras bases que gravitam em torno desses textos basilares. Sendo assim, a igreja cristã, historicamente, ela é inclusiva no sentido de que aceita a visita e a participação de todas as pessoas, aliás, evangeliza as pessoas para participar, mas a partir do momento, tem um momento do ingresso na igreja. Então, frequentar a igreja é uma coisa e ingressar na igreja é outra coisa. Então, a gente tem que fazer aqui a separação. Isso todas as igrejas são assim. E para o ingresso na comunidade da fé, os pecados e abominações e aquilo que a Bíblia considera como pecado precisa ser renunciado. Precisa ser renunciado. E como a Bíblia tem um entendimento de aquilo que hoje, o nome que se fala é homoafetividade, mas antigamente, num passado não tão distante, era homossexualidade. Porque até a palavra homoafetivo é uma palavra, se a gente for ir para o gramatiquês aqui, o desejo homoafetivo. Não, veja, o amor, o afeto, a questão não é amor e afeto. Eu tenho afeto por pessoas do mesmo sexo, eu tenho afeto pelo meu filho, eu tenho afeto pelo meu pai, eu tenho afeto por meus irmãos, mas eu não transo com essas pessoas. Então, a questão é o sexo entre duas pessoas do mesmo gênero. Isso tem condenação no Antigo Testamento, segue essa condenação no Novo Testamento. Sendo assim, nós entendemos que na igreja, para ingressar na igreja, a pessoa precisa renunciar a esse tipo de desejo. Sim. E quem que deve ser o juiz? Quem que vai julgar quem é merecedor de ingressar na igreja ou não? Quem que tem autoridade para decidir se a pessoa vai ingressar na igreja ou não? Quem que pode expulsar uma pessoa da igreja ou não? A minha questão aqui também é essa. Eu vejo muitas pessoas que querem decidir quem deve fazer parte ou não. Aliás, tem muitas pessoas que querem decidir quem vai ser salvo e quem não vai. E isso, para mim, é totalmente anticristo. Por quê?
Na Bíblia, há passagens em que o próprio Jesus fala que não veio para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo, mas também há algumas passagens que ele fala que sim, ele veio para julgar o mundo porque o Pai deu autoridade para ele julgar o mundo, mas o Pai deu autoridade para o próprio Jesus Cristo. Por mais que em algumas passagens próprio Jesus diga que ele não veio para julgar, mas sim para salvar, como eu falei, em algumas partes a gente tem ele sim falando que ele veio julgar, mas o Pai deu autoridade para o próprio Jesus julgar. Por quê? Porque ele era o único sem pecado. Só ele tem autoridade para fazer esse julgamento, mais ninguém. Eu não posso decidir quem vai ser salvo, eu não posso decidir quem vai fazer parte da igreja ou não, porque não é o meu papel. O meu papel é falar do Evangelho, o meu papel é falar de Cristo. O meu papel não é decidir quem vai receber a graça ou não. Pastor Felipe, qual que é a importância das escrituras para você e para sua igreja? Assim, é regra de fé? É palavra de Deus absoluta? Ou qual é a importância da Bíblia para você? Camila, hoje na igreja nós pregamos a palavra de Deus, nós não utilizamos nenhum outro livro que se denomine como um guia, como um manual, como uma forma exclusiva para que a gente possa pregar o Evangelho, né? Eu acho que é importante a gente aqui desmistificar, e eu inclusive agradeço até aqui a oportunidade de poder falar sobre isso, porque algumas pessoas têm a visão de que na igreja inclusiva, quando você chegar lá, vai ser um culto completamente uma loucura, que as pessoas vão me encontrar lá ministrando louvor num polidense, que as pessoas vão me encontrar lá, né, pegando leque, batendo cabelo com peruca. As pessoas acham que igreja inclusiva é isso, né? E, na verdade, não é isso. O ponto que o pastor César sabiamente trouxe, né, é um posicionamento que eu escuto eu tenho 25 anos de conversão, há 25 anos, e eu muito respeito e respondo que a Bíblia hoje é tudo aquilo que nós cremos. Nós cremos na salvação, nós cremos nos dons do Espírito, nós cremos que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. O ponto que nós, e aí caminhamos de uma forma divergente, é que o pastor Marcos Gladstone, que é o fundador da Igreja Contemporânea, a Igreja Contemporânea hoje ela existe há 18 anos, ele ministra um curso, né, que chama-se A Homoafetividade e a Bíblia. E ele traz, nesses capítulos, né, nesses episódios, muitos contextos respondendo a esses posicionamentos que se dizem em Romanos, em Levíticos e tudo e tal. Então, hoje a gente tem um entendimento diferente, porque nós buscamos entender o contexto que estava por detrás de todos desses versículos, que, biblicamente falando, e é curioso até dizer que se nós formos entrar no detalhe do detalhe, na minúcia, nós vamos ficar aqui horas falando sobre isso. Mas pelo menos os principais, por exemplo, como é que você vê esses textos que o pastor César citou? Por exemplo, Romanos, onde Paulo vai falar assim que o ser humano sufocou a voz de Deus, ignorando a própria consciência, ignorando a percepção de Deus na natureza, e então Deus entregou o homem para os seus próprios pecados. E quando ele é entregue para os seus próprios pecados, o que acontece? As mulheres começam a amar as outras mulheres, sexualmente falando, e os homens arderem de paixão por outros homens. Não está claro que é o pecado ali, quando ele fala, deixei então para os seus próprios pecados, e eles começaram a se amar o mesmo sexo? Bom, aqui tem uma coisa que eu acho muito engraçada dos crentes. Eu tenho minha teoria de por que isso acontece, mas não vou falar disso agora não. Mas sempre que eu ouço falar de pecado, ou na maior parte das vezes que eu ouço falar de pecado dentro de uma igreja, por exemplo, na maior parte das vezes, parece que o único pecado que existe é a homossexualidade. Parece que esse é o único pecado. Quer dizer, em nenhum momento Jesus falou desse pecado, se é que seja pecado, não estou aqui para julgar se é pecado ou não, só estou questionando e levantando algumas hipóteses. Mas em nenhum momento Jesus falou explicitamente deste pecado que os crentes adoram apontar o dedo e adoram julgar. Jesus falou de muitos outros pecados, mas esse exclusivamente não. E parece que o pecado entrou no mundo e o homem virou homossexual, ou a mulher virou homossexual. Sendo que Jesus falou de muitos outros.
falou, por exemplo, do adultério. Jesus falou explicitamente do adultério. E parece que o adultério não é considerado tão pecaminoso assim. Eu tenho minha teoria de por que isso acontece, não vou falar nesse vídeo daqui. Talvez no futuro eu fale. Mas parece que o adultério que foi explicitamente dito pelo próprio Jesus Cristo, parece que os crentes costumam a passar pano. Atualmente eu não vou na igreja. Graças a Deus não pertenço mais a nenhuma igreja. Mas eu me lembro quando eu ia na última igreja que eu olhava pra cima, tinha vários parzinhos de risco lá, que era o chifre das pessoas lá. Uma vez que eu fiz uma reunião de crente aqui em casa, meu teto ficou todo riscado. Então, Jesus sim fala de pecados, mas ele fala de muitos outros pecados que parece que os crentes não querem lembrar que trata-se de pecado, por exemplo, a ganância, por exemplo, o egoísmo, as ambições, ou seja, qualquer coisa que se oponha ao amor de Deus e ao amor ao próximo. Inclusive, sabe quem muito Jesus combateu na sua época? Os religiosos da época, os fariseus. Este sim, Jesus combateu veementemente, os religiosos da época. E se você for olhar, se você pegar os 4 evangelhos, em nenhum dos evangelhos Jesus trata dessa questão da sexualidade, a não ser quando ele comenta sobre o adultério. O que Jesus fala é sobre misericórdia, é sobre compaixão, é sobre, sim, inclusão. Jesus fala muito sobre a desconstrução da hipocrisia religiosa, do cuidado com as pessoas marginalizadas. Isso Jesus fala muito, mas me parece que os crentes não querem lembrar muito dessas coisas. Eles focam naquilo que eles consideram o maior pecado de todos, que é a questão da homossexualidade. Então vamos ler aqui algumas coisas, né? Já que eu estou falando aqui do que Jesus disse, vamos ler aqui, por exemplo, Lucas 15. Vou abrir aqui a minha Bíblia, onde ele tem aqui a parábola, né, do filho perdido, né? Então no versículo 11, enfim, eu não vou ler agora não, mas convido você a ler do capítulo 11 em diante, Lucas 15, onde havia um filho perdido e Deus se alegra com a volta dele, enquanto o filho que ficou dentro de casa aí servindo ao pai, este ficou enciumado, né? Ficou cheio de ciúmes, porque o pai aceitou o filho perdido de volta. Outra passagem aqui, João, capítulo 8, uma passagem aqui que os crentes adoram, né? Que é aquela passagem, convido você a ler também João, capítulo 8. Leia o capítulo completo, é rapidinho, tá? É melhor do que você ficar no TikTok. Mas tem aquela passagem do adultério, e aí as pessoas queriam apedrejar a mulher adúltera, e no versículo 7 ele fala assim: E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Os crentes adoram essas frases aqui, né? Vai-te, não peque mais. Porque os crentes se colocam na posição do próprio Jesus e não se dão conta de que eles, na verdade, são as pessoas que estavam com as pedras na mão. Eles estavam prontos para tirar as pedras da mulher adúltera. E o adultério é um pecado que é mencionado pelo próprio Jesus na Bíblia. Jesus fala para a mulher: Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Mas Jesus tinha autoridade para falar isso. Porque as pessoas, elas são aquelas, as pessoas hoje, independente se vai para a igreja, se não vai para a igreja, as pessoas hoje são muito mais parecidas com os homens que estavam segurando pedras e não com Jesus. Aliás, é muita arrogância, é muita autoestima achar que você tem o direito de falar vai e não peque mais. Nós não temos nenhum direito de falar vai e não peque mais, porque nós também temos pecados. Não significa que o nosso pecado é diferente do pecado do seu próximo, que não seja pecado. Aliás, Jesus fala explicitamente isso quando ele fala que você
olha o cisco no olho do seu irmão e não olha a trave no seu próprio olho. Gente, tudo está na Bíblia, tudo faz parte do Evangelho, tudo está dito pelo próprio Jesus Cristo. Mas as pessoas parecem ignorar o que para mim é claro, como esse copo de água aqui que está na mesa dos entrevistados. Para mim é claro, para mim é nítido. O Evangelho de Cristo é simples. A gente não tem, Camila, essa visão sobre neste contexto. Por quê? Em Romanos 1:26 vai dizer assim, né? Por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural da sua natureza, né? E aí no 27 diz, semelhantemente, também os homens deixando o uso natural e tudo mais. Quando é citado deixar um uso natural, o uso natural de um heterossexual é se relacionar com Sexo oposto. um sexo oposto. No meu caso, né, e no caso de muitos homoafetivos, o meu uso natural, porque eu acredito, né, e aí é o meu lugar de fala, porque eu estou falando da minha verdade, daquilo que eu experienciei durante todos esses anos, eu não me tornei homoafetivo, Camila. Eu nasci, popularmente falando, eu nasci gay. Né? Eu tive, por muitas vezes, e curiosamente, eu até teve uma psicóloga fazendo uma síntese, um rect sobre uma entrevista que eu dei, onde essa psicóloga me chama de doente, ela fala que eu sou uma aberração, que eu estou indo contra, né, os princípios de Deus, e, respeitosamente, eu me dei ao direito de nem respondê-la. Porque não se trata, na minha visão, Camila, de uma escolha. Né? É muito difícil ser homoafetivo. Por muitas vezes, eu me assumi com 21 anos, então, desde que eu me converti até os meus 21 anos, eu lutei contra isso. Eu fiz inúmeras sessões de cura interior. Eu passei por situações, eu fui abusado sexualmente na igreja por uma pessoa que estava lá no altar pregando. Então, hoje, quando eu olho para a minha história, eu olho para mim, eu sempre me entendi homoafetivo e, por muito tempo, eu reneguei isso. Então, neste contexto, a gente entende que o nosso uso natural é ir numa outra vertente. No meu caso, me relacionar com uma mulher. Olha, se você viu esse depoimento e você não se compadeceu, na minha opinião, você não é cristão. Você, no máximo, é um religioso. Então, e em nenhum momento também, eu ou qualquer outro homoafetivo que hoje se entende como cristão e que acredita nisso, tenha o sentimento de que nós somos culpados, condenados. Afinal de contas, a gente acredita que a graça nos alcança. Né? Então, neste contexto de Romanos, a gente acredita muito nisso, né? Que o uso natural do homoafetivo é se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, porém, a gente entende e respeita também este posicionamento que as demais igrejas, enfim, têm em relação a isso. Então, o uso natural ali que Paulo está falando, você interpreta como eu decido conforme eu me sentir, conforme eu nascer. Na verdade, como eu sou, né? Assim, conforme eu me identifico, conforme eu... Porque, veja bem, e aí cada um de nós temos as nossas concepções, as nossas certezas. Como eu sempre falo, né? É muito fácil para uma pessoa hétero julgar o que é pecado na homoafetividade, porque a pessoa hétero não passa por isso, né? Ela não viveu aquilo, ela não sofreu aquilo, né? Então eu não consigo condenar, eu não consigo julgar. A única coisa que eu consigo ter é empatia, né? E para mim, se eu pudesse transformar a pessoa de Jesus em um substantivo, seria a empatia. Porque empatia é o ato de você se colocar no lugar do próximo. E o que foi que Jesus fez por nós? Jesus morreu em nosso lugar. Então, no mínimo, se você diz que é cristão e não sente empatia por nada e coloca a lei acima de tudo e coloca regras acima de tudo, na minha opinião, você só é um religioso. É só você olhar para as pessoas que queriam condenar Jesus porque ele curou alguém no sábado. Né? Aliás, ele curou várias pessoas ao sábado, então ele confrontou sim a lei da época, porque na lei da época de Jesus não se podia trabalhar ao sábado, estava na lei, aquilo era lei.
a lei dos judeus. Não se poderia trabalhar de sábado, não se poderia fazer absolutamente nada de sábado, mas Jesus fez o que? Ele curou pessoas de sábado. Ele mandou uma pessoa que era paralítica, que foi curada, ele pediu para a pessoa pegar a maca e sair daquele lugar que ele estava, e os religiosos da época condenaram a pessoa que estavam carregando a sua maca, e essa pessoa falou, não, mas foi o próprio Cristo, que a pessoa que me curou, que pediu para eu sair daqui carregando a minha maca. Então, a lei existe, mas o amor de Cristo é soberano a qualquer lei. E isso Jesus deixa muito claro no seu evangelho. Quem não entende isso, para mim, não entendeu nada do evangelho. Vocês não escolheram ser heterossexuais, né? Vocês nasceram heterossexuais. Quem em sã consciência iria escolher ser homoafetivo para enfrentar a quantidade de crueldade que a gente enfrenta? E eu não estou me colocando aqui, Camila e Pastor César, num lugar de vítima, sabe? Eu estou aqui me colocando num lugar que, poxa, é muito difícil. Uhum. É muito difícil você ser excluído, é muito difícil você se sentir rejeitado. Então, não é tão simples assim. Não é, olha, eu escolhi esse blazer verde porque hoje eu quero usar verde, amanhã eu vou usar um cardigan, diga-se de passagem, muito elegante, Pastor César, vermelho, para que eu possa utilizar amanhã. A minha sexualidade não foi escolhida assim. Eu nasci assim. Sim, tem muita dor envolvida. Pastor César. Até a própria a pessoa que está entrevistando falou, sente muita dor, alguma coisa assim ela falou. Quer dizer, ela sentiu a dor, né, do pastor Felipe, e assim como eu também sinto. Eu sinto muito por essa dor, não faço ideia de por que as pessoas têm que passar por isso, né, por que existe isso, mas de qualquer forma eu me compadeço, eu sinto a dor e eu gostaria muito de ver um mundo onde as pessoas parassem de julgar, parassem de apontar o dedo, porque para mim as pessoas apontam o dedo para essa questão da homossexualidade para não ver os seus próprios defeitos, para não ver os seus próprios pecados. Para mim é só uma questão de ego, sabe? Pouco importa se a pessoa está sofrendo ou não, se a pessoa sofre ou não, isso não é importante. O importante é eu ter alguém para apontar meu dedo, para que eu não possa apontar o dedo para mim mesmo. É só assim que eu consigo dormir à noite. Porque se a partir do momento que eu olho para mim mesmo, olho internamente, eu começo a detestar o que eu sou. Eu começo a ver o pecado que há em mim. A ganância, a arrogância, a falta de capacidade de perdoar. Inclusive este é o meu maior pecado. Pelo menos eu acho que seja. O ato de guardar rancor. Eu sou uma pessoa que guarda muito rancor. Eu sei que eu preciso melhorar essa questão da minha vida. Mas o que é melhor? Eu olhar para dentro de mim e perceber o pecado que há em mim? Ou é melhor eu escolher um pecado que eu sei que eu não tenho, como a homossexualidade, por exemplo, no caso eu sou heterossexual, mas é mais fácil eu olhar para o pecado que há em mim ou achar um pecado que eu não corro risco de cometer para dizer que aquele é o único pecado que deve ser merecedor de ir para o inferno. Ou aquele é o único pecado que não merece a graça de Deus. Ou aquele é o único pecado que vai ser condenado pelo próprio Deus. O que é mais fácil? Eu espero de coração que você reflita um pouco nessas coisas que eu estou dizendo. Tudo que eu estou falando aqui é com base bíblica. Com base nas palavras do próprio Cristo. Você acha que existe uma reinterpretação das Escrituras com base numa experiência própria? Bom, vamos lá. O Felipe falou uma coisa muito legal, que ele disse assim, nós cremos na Bíblia, não usamos outro material. Na nossa igreja é a Bíblia. Então, se temos a Bíblia, então temos a Bíblia como palavra de Deus. O que vai regir agora, a diferença agora é na questão da interpretação. Será que a sua interpretação é uma interpretação correta? Eu não vou questionar a honestidade, nem sua nem de ninguém, sobre a interpretação, né? Pode ser que você esteja com muita honestidade interpretando esse texto, mas se ele estiver errado... Ok. A interpretação... Como o pastor César se coloca como dono da verdade, é por isso que eu saí da igreja. Porque eles acham que são donos da verdade. Então, o próprio pastor César se coloca como conhecedor da verdade absoluta. Ele fala, e se a sua interpretação estiver errada? E eu respondo
Pastor César, e se a sua interpretação estiver errada? E se você precisa ajustar alguma coisa? Como eu falei, eu não sou formado em teologia, eu sou só uma pessoa que leu a Bíblia, só isso. Mas veja como o pastor ele se coloca, e é 99,9% dos pastores, tá? Eles se colocam como conhecedores da verdade absoluta. Só eles sabem a verdade absoluta. Os demais não. Então a pergunta que ele faz, eu faço para ele também. E se a sua interpretação estiver errada? Ah, mas espera lá. Quer dizer então que 99% dos crentes estão errados? Você acha que eu nunca parei para pensar nisso? Você acha que eu nunca me questionei? Eu falei, não, não é possível. Eu estou errado. Eu estou errado. Não é possível que todo mundo está errado e eu estou certo. Não é possível. A probabilidade é muito maior de eu estar completamente errado. Mas daí me veio à cabeça uma pessoa aí que teve uma pequena importância aí na igreja protestante, que foi quem? Foi Lutero. Lutero começou a igreja protestante, é óbvio que eu estou simplificando aqui, mas Lutero começou a igreja protestante simplesmente porque ele foi à Bíblia e questionou algumas coisas. E falou, não, isso aqui não está condizente com o que eu entendo como o Evangelho de Cristo. Questionou algumas coisas, e aí você pode pesquisar se você quiser saber mais, se é que você não sabe. As denominações evangélicas que a gente tem hoje começou com um questionamento, porque na época de Lutero também existiam verdades absolutas. Os religiosos eram donos da verdade absoluta e uma pessoa precisou questionar aquilo lá. Uma pessoa precisou olhar para a Bíblia e confrontar alguns aspectos. Então, o fato de que 99% diz a mesma coisa não significa que aquilo é verdade. Aliás, há muito tempo eu não vou para a igreja, mas eu me lembro de uma passagem em uma das igrejas que eu passei, que um pastor falou o seguinte: uma verdade dita pelo Satanás continua sendo uma verdade, e uma mentira dita pelo Papa continua sendo uma mentira. Então não é porque 99% das pessoas falam alguma coisa que aquilo se torna automaticamente a verdade. Vai na palavra de Cristo. Estude por sua conta própria. A palavra de Cristo está para todos. Graças a Deus foi traduzida para o português. Vai na palavra de Cristo. Leia as palavras que ele deixou para a gente. A honestidade não garante a certeza, né? Uma pessoa honesta pode estar equivocada, né? Ao ler o texto, não somente esse texto, né, de Romanos, você diz assim, então, o que é natural aí? Deixou o uso natural. O natural para mim eu nasci gay. Ocorre, pastor Felipe, que todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos pecadores com tendências horríveis, não somente na área da sexualidade, sim, concordo, mas em vários tipos de áreas aí que, se você concorda, eu vou até economizar tempo. Então, todos nós nascemos pecadores. Embora a causa gay, não a causa gay evangélica que tem hoje no Brasil, mas o movimento gay que lançou a época da campanha do orgulho gay e tal, que não tinha evangélico naquela época, eles lutam até hoje para provar isso que você está falando. Tipo assim, que uma pessoa nasce, que existe um gene gay, que a pessoa nasce homossexual. Nunca conseguiram, geneticamente falando. Então, do ponto de vista da ciência, isso não é um fato. Isso que você está falando não é um fato. É a sua percepção. Aqui tem uma questão, eu posso deixar um vídeo, um link aqui na descrição desse vídeo, que isso não é 100% verdade, tá? Existe sim estudos científicos que questionam essa questão da homossexualidade. Poderia trazer o vídeo aqui, mas não vou lembrar agora, mas é um canal muito interessante que eu gosto muito de acompanhar, que Eu Nunca Vi um Cientista, alguma coisa do tipo. Eu vou colocar o link aqui embaixo, se eu lembrar no próximo vídeo, eu posso fazer um vídeo falando sobre isso também, tá? Mas sim, existem estudos que provam que há a possibilidade de mudar a questão da homossexualidade. Eu não vou saber explicar aqui corretamente, aconselho que você assista depois aquele vídeo, vou deixar aqui na descrição. Eu respeito sua percepção, mas não concordo com ela, embora eu devo aqui respeitar. Porém, mesmo que fosse um fato geneticamente provado, ou seja, eu nasci gay, tá bom, todos nós nascemos pecadores. E isso não nos dá o direito de manter todo o nosso combo de pecados dos quais nós nascemos com aquela predisposição. Seja ela para que for.
Então, assim como Cristo falou que as pessoas olham para o cisco no olho do irmão sem olhar para a trave do nosso próprio olho, que direito qualquer pessoa desse mundo tem para apontar o pecado de alguém, para apontar qualquer coisa que alguém possua e dizer que aquilo está em pecado? Gente, tudo que eu estou falando está na Bíblia. Tudo, tudo que eu estou falando está dito pelo próprio Jesus Cristo. Então, o fato é, todos nós nascemos pecadores, mas eu só posso julgar, ou eu só posso tentar condenar alguém se eu não tiver nenhum pecado, que foi o que Jesus Cristo fez. Jesus foi a única pessoa nessa terra que não teve pecado. Então, se eu também tenho pecado, o que me dá direito de apontar o pecado do próximo? Nós temos a Bíblia, você disse assim, a Bíblia é a regra. Então na nossa igreja é a Bíblia, ok. Assim como não trabalhar de sábado era também a regra. Mas, como eu disse, Jesus colocou o amor acima da regra, colocou o amor acima da lei. Então agora resta interpretar o texto. Será que a sua interpretação está correta? Então vamos. Será que a sua interpretação, pastor César, está correta? Veja, se eu estiver errado, por favor, coloca nos comentários, porque eu preciso aprender o certo. Coloca nos comentários. Mas eu estou falando bobagem aqui nesse vídeo? Eu estou falando alguma coisa que não está na Bíblia, ou alguma coisa que, como eu disse, pode estar na Bíblia, mas que contradiz as palavras do próprio Cristo Jesus? Será que eu estou contradizendo o próprio Cristo Jesus? Vamos lá. O texto diz assim, a gente estava trabalhando em Romanos capítulo 1, né? Vamos lá. O versículo 24 diz assim, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Então ele chama isso de imundícia. Pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu próprio corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Isso significa, eu sou a criatura, Deus é o Criador. Eu prefiro me agradar do que agradar a Deus. Eu prefiro os meus desejos do que os de Deus, preferindo servir a criatura do que o Criador, o qual é bendito, no caso o Criador. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames. Ele chama isso de paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Ou seja, a forma tradicional, que é a forma heterossexual, é uma forma que a Bíblia chama de natural. E a outra forma, que é o homossexualismo ou homossexualidade, a Bíblia chama de antinatural. Antinatural. Então você está indo contra a natureza, está indo com. Bom, é só fazer conta. Se todo mundo fosse gay, o mundo ia acabar nessa geração, porque gays não se procriam. Então, isso é antinatural. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, conforme você concorda, eu também, aí é só uma questão da interpretação. Se você diz, mas eu nasci assim, eu me sinto, tal, tudo bem. Todos nós nascemos pecadores e ninguém vai ser condenado por ter nascido pecador. Mas é que Deus tem um plano de salvação para todos nós. E aí, a gente vai ser condenado ou não sobre a forma como nós respondemos a esse chamado da salvação. Entende? E esse chamado da salvação é maior do que todas as nossas questões de natureza, seja ela sexual, de qualquer outro tipo de ordem. Há espaço na graça para a transformação de tudo aquilo que nós nascemos para ser. Jesus Cristo é a resposta que transforma o velho homem numa nova criatura. E aí, se Jesus Cristo é a resposta que transforma o velho homem em novo homem, o porquê que eu, como crente ou como cristão, são duas coisas diferentes, por que eu, que me julgo cristão, não deixo que Jesus Cristo haja? Se eu acho que é pecado, eu quero que essa pessoa venha para mais perto de Cristo e não que eu afugente essas pessoas. Se eu acho realmente que é pecado e que Jesus transforma, que o Espírito Santo transforma, então eu acho que a gente deveria fazer o oposto. E nesse ponto, eu tenho muito, por exemplo, a agradecer ao pastor Felipe. Aliás, eu acho que todo cristão deveria ficar feliz
quando você tem uma igreja que abraça os marginalizados. Aliás, foi isso também que Jesus fez, né? Ele abraçou os marginalizados. Ah, não concorda comigo? Vai na Bíblia e vê. Vai na Bíblia e vê quem eram, por exemplo, os doentes, né, os coxos, os samaritanos. Aliás, os próprios cobradores de impostos eram pessoas também detestáveis pelos judeus, pelos religiosos. E Jesus chamou um deles para virar um dos seus discípulos. Então, se eu acho que é pecado, eu quero mais é que essas pessoas entrem em contato com Jesus Cristo. Porque se eu acho que é pecado, e eu acredito que o Espírito Santo transforma, eu deveria ficar feliz que existe uma igreja inclusiva. Como eu disse, eu não estou para condenar ninguém, não é meu papel condenar ninguém. Então, digamos que em uma igreja inclusiva tenha 200 pessoas. Se uma pessoa dessas pessoas se salvar, já é uma pessoa a mais para o reino. E não significa que, porque eu vou numa igreja que não é inclusiva, não significa que eu vou ser salvo. Não significa que lá só tem pessoas santas. Aliás, eu me converti já muito velho, e eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou generalizando, mas as piores pessoas que eu conheci nesse mundo estavam dentro de uma igreja. Antes que venha crente aqui me encher o saco nos comentários. Eu não estou dizendo que todas as pessoas da igreja são ruins. O que eu estou dizendo é que do universo de pessoas que eu conheci nesse mundo, as piores iam para os cultos aos domingos. As piores levantavam as mãos, oravam e fingiam estar chorando. As piores pessoas estavam dentro de uma igreja. Todas as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Diferente disso, aí tem que lutar agora com o texto, porque está dizendo que é contrário à natureza. Se é contrário à natureza e contrário à vontade de Deus, aí é uma opção. Você quer continuar contrário à natureza do seu corpo, da sua biologia, e também contrário à vontade de Deus. E aí, como que você entende esse texto à luz dessa compreensão? Pastor César, eu acredito, e a gente tem uma visão dentro da igreja, e nós somos ensinados, que eu acredito que eu sou criação de Deus, o Senhor me criou assim. Quando o Senhor fala sobre o uso natural e eu ir contra, eu claramente respeito o posicionamento do Senhor e como é bom poder conversar e dialogar com pessoas que têm, no mínimo, educação, inteligência, porque eu acho que a gente aprende, quando a gente diverge, né? E o papel aqui, e achei até curioso, lendo alguns comentários das pessoas que, quando souberam que eu estaria aqui, teve um seguidor que colocou assim: nossa, eu vou colocar até o celular para despertar. Nossa, a ideia aqui não é inflamar, não é pegar fogo, né? Mas, indo direto à tua fala, eu não consigo acreditar, né? E não é que eu não acredito na Bíblia, né? E não é que eu acredito que eu tenha uma outra interpretação. O senhor disse que a ciência hoje não prova e tudo mais. Eu sou a prova viva, né? E tantos outros homoafetivos, de que não se tratou de uma escolha, né, que eu quis ir contra. Eu simplesmente nasci assim. Bom, pessoal, sobre essa questão aqui da questão científica, eu fui atrás do vídeo que eu tinha comentado anteriormente, acho importante mostrar isso daqui. E vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou mostrar e vou ver junto com vocês. Biologia. A sociedade associa masculinidade e feminilidade com uma série de atributos que, em sua maioria, não têm base biológica. Uma mulher na Grécia Antiga não tinha direitos políticos, assim como uma mulher no Afeganistão atual também não tem representação política. Isso não tem nada a ver com ter útero, porque as mulheres são capazes de exercer esse cargo político. É uma exclusão meramente cultural. Muitas pessoas pensam que uma parte importante em ser homem é se sentir sexualmente atraído apenas por mulheres. Relações com o sexo oposto
são consideradas naturais e com o mesmo sexo são consideradas antinaturais. Mas acontece que a biologia permite comportamento homossexual. É a cultura que proíbe, argumentando não ser natural. E para começo de conversa, não existe nada que não seja natural. Tudo que é possível, por definição, é natural. Um comportamento verdadeiramente não natural não teria como existir, tá entendendo? Porque vai contra as leis da natureza. Porque você não vai ver uma lei proibindo os humanos de fazerem fotossíntese ou de correrem mais rápido que a luz. Esse conceito de natural não tem base na biologia, e sim na teologia. O sentido teológico do natural é de acordo com as intenções de Deus a cada órgão. E cada órgão teria um propósito. Se usamos os órgãos de acordo com o propósito do Criador, aí é natural. Então, um órgão feito para procriar, sendo usado de outra maneira, não seria natural. Eu tô de olho em você usando o seu órgão como você quer, mas cagando regra pro órgão dos outros. Viu? O que eu quero dizer é que na evolução, órgãos não evoluíram com um propósito, mas sim foram selecionados conforme vantagens e o seu uso tem constante mudança. Não existe um órgão que mantenha apenas a função que o seu protótipo tinha quando apareceu pela primeira vez há milhões de anos atrás. A boca surgiu porque os primeiros organismos multicelulares precisavam de um local para entrar o alimento e nutrir ali o corpo deles. E hoje a gente também usa a boca para falar, beijar, xingar políticos e compor as selfies mais postadas no Instagram. E aí você vai dizer que duckface não é natural porque os primeiros donos da boca não faziam esse uso há 600 milhões de anos atrás? Os primeiros donos da boca, parece que eu tô falando de Dorgas, né? Show! Drogado! E o mesmo vale, por exemplo, pro apêndice, que era útil há milênios atrás. Ele era uma parte importante na digestão e conservava uma flora intestinal preciosa, mesmo durante uma poderosa diarreia, poupando da morte um humano que teria mais dificuldades para repovoar as bactérias do intestino. Mesmo porque muitas delas vinham da mãe, né? E aí é mais difícil repovoar, se você já não mama mais. Ou se você já saiu de dentro da sua mãe, no caso. Hoje, muitas pessoas tiram o apêndice que inflama e percebemos que qualquer possível função que ele tivesse é completamente compensada por outros órgãos. A Laura tirou dela e até hoje ela não descobriu para que servia aquilo lá, além de quase matar ela. Este conceito de órgãos ganhando ou perdendo funções também se aplica ao sexo. O sexo surgiu, a princípio, apenas para reprodução, mas muitos animais atualmente fazem uso do sexo para outras coisas além de produzir filhotes, firmar alianças políticas, criar intimidade, neutralizar tensões, punir outros indivíduos e até se satisfazer. Isso é antinatural? Da mesma forma, faz pouco sentido, então, afirmar que a homossexualidade não é natural. Biologicamente, os humanos estão divididos entre os sexos masculino e feminino, mas há uma série de nuances biológicas que determinam o sexo dos humanos. Peraí, então quer dizer que se eu uso um órgão para me satisfazer sexualmente, eu estou fazendo algo também não natural, porque o natural, nesse caso, é simplesmente fazer sexo para me reproduzir. Qualquer utilização que não seja para esse propósito também é antinatural, concorda comigo? Eu sei que é difícil acreditar no que eu estou falando, mas se você tirar todo o seu preconceito, se você tentar esquecer tudo que você aprendeu dentro de uma igreja, eu sei que lá no fundo você vai entender o que eu quero dizer. Que se você faz sexo para satisfação pessoal, você está sim sendo antinatural. Cromossomos sexuais são o X e o Y. E o que a gente aprende na escola é que existe XX, que é do sexo feminino, e tem o XY, que é do sexo masculino. Só que existem diversas alterações genéticas possíveis para esses cromossomos, desde perder, ganhar cromossomos inteiros, ou até perder e ganhar pedacinhos importantes deles, que dão origem a muitas síndromes conhecidas e que colocam em xeque o que a gente tem como definição do sexo biológico. Duas das mais conhecidas síndromes associadas aos cromossomos sexuais são a síndrome de Klinefelter, que é um indivíduo que é XXY e tem órgãos genitais masculinos, mas apresenta características hormonais intermediárias entre o feminino e o masculino. Então, em vez de ser XY, ele é XXY. E ter só um X a mais é o mais comum, mas também podem acontecer de pessoas com essa síndrome serem até 3X a mais. Então, XXY, XXXY
XXXXY. E também existe a síndrome de Turner, em que o indivíduo só tem um cromossomo sexual, o X, podendo ser um cromossomo inteiro faltando, ou pedaços incompletos de um ou dos dois cromossomos, o que lhe dá órgãos genitais femininos, mas vários problemas de saúde associados à ausência do segundo cromossomo, incluindo atraso na puberdade e também infertilidade. Para muito além de observar apenas o conjunto XX, XY e suas variações ali, ainda há ambiguidade no sexo biológico, o que é chamado hoje de intersexo e antigamente era conhecido como hermafrodita. Uma pessoa pode nascer com pênis, mas não ter testículo e nem próstata. Pode ter útero e pênis, pode ter pênis e canal vaginal, desenvolver mamas e ter testículos. Pois aí a gente pensa assim, como o próprio pastor César falou, se uma pessoa nasce assim, que ele falou, mesmo se fosse provado que existem mudanças sexuais geneticamente comprovadas pela ciência, Jesus nos chama a negar. Ele não falou exatamente com essas palavras, mas foi o que ele quis dizer. E aí eu pergunto, a gente já se colocou no lugar dessas pessoas, ou essas pessoas que nasceram com alguma dessas questões que esta moça falou, a gente vai julgar essas pessoas sem nenhum conhecimento? Ou seria muito melhor se eu entendesse que essas diferenças existem e deixar que o julgamento seja feito por Deus? Eu não sei por que acontece essas modificações. Eu não sei por que existe tantas variações, mas na verdade eu também nem quero saber. Eu não sou cientista, eu não sou teólogo, mas o que eu posso fazer, o que está no meu controle, é fazer o que Jesus falou para eu fazer, que é não julgar. Percebe que é uma incongruência eu falar de alguma coisa, sendo que eu nem tenho conhecimento daquilo? Eu não posso falar para você, não, existe sim a homossexualidade, mas a pessoa precisa deixar de ser, sendo que eu sou hétero. Eu não posso falar isso, porque eu não passo pelo problema que a pessoa passa. Eu não sei o que a pessoa sente. A única coisa que eu posso fazer é, se você quiser seguir a Cristo independente da sua condição, você pode fazê-lo. Porque como o próprio Jesus falou, lá em João 6, todo aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Tem coisa mais inclusiva do que isso? Ou Jesus era exclusivo? Não, Jesus foi inclusivo. Jesus chamou todo mundo, inclusive nenhum dos discípulos eram religiosos. Então a maneira como Jesus tratou os leprosos, a maneira como Jesus tratou os doentes, se isso não é inclusivo, eu não sei o que inclusivo significa. O indivíduo com intersexualidade tem características reprodutivas e sexuais que não se encaixam nas definições típicas de masculino ou feminino, por mais que os cromossomos dessas pessoas apontem que é do sexo feminino ou do sexo masculino. Nascer com algum tipo de ambiguidade sexual não é tão incomum assim. Estima-se que 40 entre cada 100 mil nascidos vivos no Brasil tenham essa condição, o que quer dizer que há mais gente intersexo por aí do que com doença de Crohn, que afeta 7 em cada 100 mil pessoas, por exemplo. Pessoas intersexo passam por alterações durante o seu desenvolvimento no útero, isso porque lá no terceiro mês de gestação, os órgãos reprodutores começam a se diferenciar nesse feto. Para crescerem genitais masculinos, como pênis, uretra, Piccolinis de Buitoni. Escolhe o original. Prova já! bolsa escrotal, é preciso a produção e ação do hormônio testosterona, que além de produzido e liberado, as células do feto ali precisam reconhecer e ele precisa funcionar nessas células por meio de um receptor específico. Daí ao desenvolvimento da genitália masculina. Se não tem hormônio, ou tem, mas não tem o receptor, ou seja, esse hormônio ele não age, esses órgãos não são desenvolvidos como o cromossomo está ali mandando, No caso, se for XY, era para nascer um saco escrotal, não nasceu, tá entendendo? No caso das meninas, a ausência de testosterona e a presença de estrogênio levam ao desenvolvimento de uma genitália feminina, mas alterações genéticas podem impedir a produção de testosteronas em fetos XY, que seria o masculino, ou produzir excesso em fetos XX, que seriam o feminino, deixando a genitália masculina incompletamente formada nos XY ou formando essa genitália em fetos XX. Pois é, e aí você vai falar pra mim que um feto está em pecado. Aí você fala, ô feto,
você precisa mesmo, você não pode viver assim, do jeito que você foi fecundado, porque você está em pecado. Só quem me acompanhou, só quem soube da minha história, só quem. Né, e eu, melhor do que ninguém, posso dizer que durante muitos anos, pastor, eu lutei contra isso. Porque eu fui orientado e fui ensinado e fui muitas vezes exposto de que isso era algo contra o plano de Deus. Mas se eu sou imagem e semelhança de Cristo, e eu concordo, pastor, com o senhor, e quando o senhor fala que nós nascemos do pecado, realmente, nós nascemos do pecado. Né? Nós somos oriundos disso. Eu acredito, sim, que por sermos do pecado, nós nascemos, né, propícios a muitas coisas. Mas na questão da minha sexualidade, por exemplo, eu não tive opção de escolha. Eu não simplesmente falei, porque se eu pudesse escolher, pastor César, e aqui tirando todo o contexto, né, estrutural aqui, se eu pudesse escolher hoje, eu não escolheria viver o linchamento virtual que eu vivo todos os dias, sabe? Aposto que esse linchamento são de pessoas do bem, são de pessoas crentes. Eu tenho uma boa notícia. Você está dizendo que você não pôde escolher, mas agora você pode. Olha como ele fala com ar de superioridade, sendo que ele não passa por esse problema. Ele não sabe o que é. Ele não procura nem mesmo entender o que a outra pessoa passa ou passou. Agora você pode. Porque a continuação do texto que nós estamos trabalhando é o seguinte. A gente parou aqui no versículo de número 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente com a sua sensualidade, cometendo torpeza. Homens com homens, recebendo de si mesmo a merecida punição do seu erro. Eu parei aqui, mas veja o versículo 28, é o próximo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Parece que é o que está acontecendo com você, Felipe. Então, pelo que ele está falando, o próprio Deus, este não é o Deus que eu acredito, meu Deus do céu. Deus, então, fez o pastor Felipe sofrer de propósito. Deus colocou ele nessa condição para ser atacado pelos crentes, para sofrer preconceito. E isso no ano de 2025. Imagina como eram tratados os homossexuais há séculos atrás, né? E essa questão que o pastor César falou, né, que ele começou a ler aqui, Romanos 1, eu até peguei aqui um trecho para a gente ler na íntegra. Vamos ler na íntegra, vamos ver o que esta palavra, né, que esta passagem da Bíblia, né, da carta aos Romanos está dizendo. Então vamos lá, começando aqui no versículo 26. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Aí no versículo 28. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. No versículo 29 continuamos. Estamos cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenta, engano, malignidade. No versículo 30, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. As pessoas mais maldosas que eu conheci na vida estão dentro de uma igreja, como eu já mencionei antigamente. E olha quanta coisa
a gente tem aqui nos Romanos. Mas, qual foi a passagem que o pastor César escolheu para ler? Ela é bem curtinha, né? Você já percebeu. Você já percebeu que eles não estão preocupados com a malícia, com a avareza, com a maldade, com a inveja, com o homicídio, com a contenta, com o engano, com a malignidade, com a murmuração, com os difamadores. Nada disso eles costumam falar. Se fala muito rapidamente. Eles pegam o pecado que eles sabem que eles não vão cometer porque eles nasceram héteros. Aqui está a questão. Eu não acredito nisso. Só termino favor. a leitura do texto. O próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, enfim. Aí ele lê rapidinho, né? Eu quero pegar só aquela primeira parte que fala de mulher com mulher e homem com homem. Aquilo ali é importante, mas o resto passa rápido. Ninguém vai perceber. Enfim, eu disse que todos nós nascemos pecadores. E essa verdade é uma verdade tão complexa que nós somos pecadores no mais alto nível, em várias áreas, não somente na sexualidade. A monogamia também é um desafio para o cristão, de se manter fiel à mesma esposa, ao mesmo marido. Não. Mas eu discordo disso com todas as forças. Não se pode colocar as duas coisas na balança. Aliás, essas coisas não são excludentes. O homossexual, ele pode ser infiel e pode ser muito bem fiel. Não são coisas excludentes. Então a comparação, para mim, é descabida. Não tem como você comparar isso. Não, é difícil ser fiel. Não é difícil ser fiel. Não é difícil ser fiel. Talvez, para a maioria das pessoas que estão dentro da igreja, talvez seja. Como eu falei lá, olhava para o teto, tinha vários parzinhos de risco lá no teto, no batente da porta da igreja. Tinha. Então talvez para algumas pessoas seja difícil ser fiel. Mas não tem como comparar. Não tem como comparar. É uma comparação totalmente descabida. Eu não sei nem como que o pastor Felipe não vai falar algo desse tipo. E como eu falei, uma pessoa homoafetiva pode ser fiel. Se ela escolher uma pessoa para se unir a ela, ela vai ser fiel àquela pessoa. E tal. E esse conceito a gente busca na presença de Deus. O heterossexual também enfrenta tentações na área da sexualidade. Agora, a boa notícia é que você não pôde escolher, na sua opinião, embora eu não concorde. Aí ele fala que o heterossexual também enfrenta desafios, né? Mas é diferente eu me relacionar com uma mulher e ser casado e ter ali uma pessoa para me satisfazer sexualmente. Outra coisa completamente diferente é eu falar para uma pessoa homossexual que ela tem de abdicar de qualquer prazer sexual. Então a gente tem que colocar as duas coisas na balança. Se para um homossexual é fácil ele simplesmente abandonar a sexualidade dele, então também deve ser fácil para um hétero abandonar a sua satisfação sexual também. Simples assim. Mas agora que você é adulto, você pode. E aí você pode escolher entre agradar o seu desejo, o seu apetite sexual, ou agradar o seu Deus. Porque pelos textos que nós estamos trabalhando, Deus não concorda, não aceita esse tipo de prática. Então Bom, aqui ele falou sobre agradar a Deus. Vamos olhar na Bíblia o que seria então agradar a Deus? Vamos dar uma olhada aqui em Mateus 22, do versículo 37 ao 40. Vamos lá. Mateus. Vamos, na verdade, ir um pouquinho para cima aqui, né? Vamos a partir do versículo 36. Então, dito assim, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, quer agradar a Deus? Ame a Deus e ame o seu semelhante. Simples assim. Então veja que Jesus deixa muito claro que todo o restante da lei e dos profetas depende desses dois mandamentos. O amor não é apenas um sentimento, mas é uma forma de viver.
É um jeito de viver, um jeito de agir, um jeito de pensar segundo o coração de Deus, né? E o que seria, então, por exemplo, fazer a vontade do Pai, né? Fazer a vontade do Pai. Como diz aqui em Mateus, capítulo 7, fala que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. E o que é fazer a vontade do Pai? Aqui eu vou passar rapidinho. Fazer a vontade do Pai pode ser visto em João 6, versículo 40. A vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna. Esta é a vontade do Pai. João, capítulo 6, versículo 29. Esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. E crer em Deus, crer em Jesus, melhor dizendo, não é simplesmente aceitar que ele existe, mesmo porque Satanás também acredita que Jesus veio. Satanás acredita em Jesus, mas crer em Jesus nesse contexto é seguir os seus ensinamentos, é confiar na palavra, imitar. Um cristão é um imitador de Cristo, que é a base de tudo. Então, como diz aqui em João, agora capítulo 13, versículo 35, amar uns aos outros como ele nos amou, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Dá para ficar mais claro do que isso? João capítulo 15, versículo 12, este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. A vontade de Deus não é que você siga regras religiosas. Está escrito isso na Bíblia, o próprio Jesus disse. A vontade de Deus não é que você siga regras, doutrinas. A vontade de Deus é que você tenha compaixão e misericórdia pelo seu próximo, pelo seu semelhante. Principalmente por pessoas marginalizadas. Como diz em Mateus, capítulo 25, do 35 ao 40. Estive com fome e me desse de comer. Em verdade vos digo que sempre que eu fizeste em um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Quer fazer a vontade do Pai? Dá a quem tem fome o que comer. Se encontrar alguém nu, veste. Está escrito nas próprias palavras de Cristo. Por que é tão difícil perceber essa verdade? Tem várias práticas que Deus não aceita. Uma delas, por exemplo, o heterossexual não pode cobiçar. Olhar com desejo, com pensamento impuro e tal. Deus não aceita. Então, o que a gente faz? A gente luta contra isso. Assim como qualquer outro tipo de pecado vindo de qualquer outro tipo de ordem que veio do berço. Faz parte da gente. Mas a santificação é essa busca, onde a gente renuncia a nós mesmos e buscamos a vontade de Deus para cumprir. Entendi. Pastor Felipe, vou segurar sua resposta rapidinho, porque a gente precisa fazer um break. É bem rapidinho, a gente está de volta. Continua aí com a gente conectado, continua com a sintonizada aí na rádio, que a gente já volta. Vamos lá. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar like, não esqueça de compartilhar com pessoas que você acham que podem se beneficiar da minha visão bíblica, né? Ajuda esse canal a crescer, esse é o primeiro vídeo do meu canal e vamos em frente, vamos ver, se Deus quiser que eu continue com esse trabalho, então ele vai fazer esse canal crescer. No mais, muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. Deus nos abençoe a todos.